Meu namorado está apavorado com aranhas e está exigindo que eu leve minha tarântula de estimação para o porão, só que lá é frio demais para ela sobreviver. Eu, 22F, conheci meu namorado, 26M, exatamente 2 anos atrás. Na época, eu tinha 3 tarântulas de estimação, Skittles, Mittens e Christopher. Eu não sei o quanto vocês sabem sobre tarântulas, mas elas vivem em ambientes quentes, especificamente floresta tropical e deserto, no caso das minhas. Elas também nunca saem de seus viveiros por nenhum motivo, igual peixes. 1 ano atrás, eu me mudei para a casa que meu namorado é dono. Originalmente, as tarântulas foram colocadas no escritório do porão. Era verão, e as tarântulas estavam bem. Quando o inverno chegou, percebi que o porão não recebia aquecimento do sistema central. Apenas um cômodo no porão tem aquecedor, e não é o escritório onde as tarântulas estavam. Em fevereiro, a Skittles faleceu e eu mudei as 2 tarântulas restantes para o escritório no andar de cima, para ainda mantê-las fora da vista. Em outubro, começou a esfriar de novo. Notei que o escritório no andar de cima era o cômodo mais frio da casa. Pesquisei aquecedores para répteis, mas tudo dizia para não usar com tarântulas jovens. Coloquei um aquecedor portátil no cômodo, mas ainda havia uma corrente de ar que deixava a temperatura ambiente muito baixa. Tentei de tudo, mas aí a Mittens também faleceu. Fiquei só com o Christopher e o mudei para a bancada da cozinha, sala de jantar, onde definitivamente era quente o suficiente. O Christopher fica num recipiente menor que uma caixa de sapato. Meu namorado imediatamente exigiu que eu tirasse o Christopher da cozinha e o colocasse no porão. Perguntei ao meu namorado se havia qualquer outro lugar no andar de cima em que a tarântula pudesse ficar, além do escritório, e ele disse que era para colocá-la no porão. Basicamente entramos numa discussão sobre isso. Expliquei as preocupações de saúde do animal, e meu namorado disse que não se importava. Eu disse a ele que, gostando ou não, a aranha estava sob meus cuidados e que eu tinha uma obrigação ética de cuidar dela, independentemente de qualquer coisa. Disse que tenho o Christopher há 4 anos e que já tinha as tarântulas antes de começarmos a namorar. Meu namorado disse que ia pensar sobre isso, mas o Christopher continua no balcão, e isso virou o elefante na sala. O que eu devo fazer? Comentários relevantes. Lendo suas explicações sobre fontes externas de calor e tudo mais. Você não poderia colocar o Christopher em um viveiro maior, no porão, com uma fonte de calor externa próxima a um dos lados do viveiro? Isso não daria a ele a possibilidade de escolher onde ele se sente mais confortável em qualquer momento, mais perto da fonte de calor ou mais distante dela? Eu colocaria ele em um viveiro maior, mas essa foi outra briga que tive com meu namorado. Ele quer que a tarântula fique no menor viveiro possível. Se o viveiro fosse maior, eu faria exatamente o que você sugeriu. Para o tamanho da tarântula, ela deveria estar em um recipiente com aproximadamente 30x 23 cm. Qualquer coisa maior é exagero, o que pessoalmente não me incomoda nem um pouco. Atualização: 10 de abril de 2015, 4 meses depois. Recebi tantas mensagens privadas cheias de ódio depois do último post que eu não queria fazer uma atualização, mas recebi igualmente muitos pedidos para atualizar. Então aqui estou eu. Para esclarecer algumas coisas, eu perguntei ao meu namorado antes de nos mudarmos juntos se ele achava aceitável ter aranhas na casa. Ele disse que tudo bem, contanto que não ficassem visíveis. A questão de deixá-las no porão só aconteceu porque meu expositor fica no porão, mas nunca houve um acordo de que as aranhas deveriam ficar somente no porão, apenas fora de vista. Quanto ao viveiro, eu havia pedido para aumentarmos o tamanho alguns meses atrás. Meu namorado não concordou em gastar dinheiro em um viveiro maior. Nós dividimos as finanças, mas ele é estudante e eu sou a única com renda. E também porque isso o deixava desconfortável. Estávamos discutindo isso há meses. Sobre as outras tarântulas que faleceram, eu cuido de invertebrados desde criança. Tenho também 3 escorpiões de estimação, mas ninguém parece ter medo dos escorpiões. Agora para a atualização. Depois que cheguei do trabalho, pedi para conversar. Perguntei ao meu namorado se havia alguma forma de chegarmos a um meio termo sobre as aranhas. Perguntei se ele estaria disposto a me deixar comprar um viveiro maior e manter o Christopher no porão, e ele disse não. Perguntei se eu poderia mover a aranha para outro cômodo, e ele disse não. Perguntei se havia qualquer coisa que eu pudesse fazer, e ele disse não. Tudo o que ele dizia era não. Eu pedi para ele elaborar e explicar melhor. Perguntei por que ele me deixou me mudar para a casa dele, e ele disse que foi porque achava que as aranhas morreriam em poucos meses como peixes. Eu explicitamente havia explicado a ele que tarântulas vivem por mais de 10 anos. Perguntei se ele estaria disposto a fazer terapia, e ele me respondeu: eu não preciso fazer terapia só porque você decidiu trazer uma criatura nojenta para dentro da minha casa. Eu não sou quem tem problema. Você tem problemas. Você é uma mulher baixa, e é ainda mais baixa por achar que seria aceitável eu ter que aguentar seus monstros. Só um maldito monstro do mal permitiria que outro monstro do mal morasse com ela. Leve seus monstros do mal com você e suma da porra da minha casa, sua mulherzinha. Nesse ponto, eu não conseguia acreditar que alguém que eu amava me chamou disso tudo, então apenas fui calmamente começar a arrumar minhas coisas. Meu namorado me seguiu de cômodo em cômodo, me chamando de prostituta das aranhas. Não, eu não estou inventando isso, e me perguntando se eu preferia namorar o Peter Parker. Pedi para ele me deixar em paz para que eu pudesse arrumar minhas coisas, e ele ficou violento. Começou a pegar minhas roupas e jogá-las em mim, além de chutar minhas pernas. Então liguei para a polícia e fui sentar no meu carro trancado do lado de fora.
Enquanto eu esperava, ele começou a esmurrar a porta do carro. Depois voltou para dentro da casa, pegou a gaiola do Christopher e a jogou em mim, então chutou meu gato. Bem, a polícia chegou, e ele foi preso. Está sendo acusado de violência doméstica e crueldade contra animais porque meu gato está com uma costela quebrada. Christopher está morto. Comentários finais. Sinto muito pela perda da sua aranha. Embora eu consiga entender que ele possa ter uma fobia de aranhas, ele perder completamente o controle desse jeito foi um exagero extremo. Digo isso com toda a seriedade, e não estou tentando diminuir sua perda. Talvez você possa ver a morte do Christopher como ele fazendo um sacrifício para te salvar de uma escolha ruim de relacionamento? Obrigada. Não sei se consigo pensar no meu bebê como um sacrifício, mas sei que o Christopher não teria querido que eu continuasse com um cara como aquele. Vou sentir falta do meu peludinho. Acho que ele vai pegar um tempo de cadeia. Espero que você consiga organizar sua vida e nunca mais ver esse cara. É horrível que um bichinho tenha que morrer, mas pelo menos você não vai mais ter que conviver com ele. Espero que ele vá preso. A polícia tirou fotos dos hematomas nas minhas pernas, então há provas. A vizinha da frente também testemunhou tudo o que aconteceu lá fora, inclusive ele chutando o gato. Edith, sinto que isso escalou muito rápido, mas meu namorado tem um histórico de problemas com raiva com namoradas anteriores. Ele foi preso por assédio com violência doméstica quando tinha 19 anos, mas a namorada da época testemunhou a favor dele e as acusações foram retiradas. Achei que 6 anos fossem tempo suficiente para alguém mudar, mas eu estava errada. Tudo que ele fez com os animais foi porque eu liguei para a polícia. Ele surtou porque havia substâncias na casa e ele não queria ser preso de novo. A acusação de assédio foi por gritar, não por agressão física, mas eu deveria ter sabido. E ainda acrescento. Eu não incluí isso porque achei que era uma discussão boba sobre uma tarântula, e talvez alguém desse conselho sobre como superar uma fobia. A gente nunca teve nenhuma briga séria por outra coisa que não fosse a tarântula. Estava tudo perfeito fora isso. Quanto às drogas, era erva.